Bem-vindo ao Flipper da Esquina. E hoje nós vamos falar sobre Control, um dos meus jogos favoritos desse ano e um que concorreu a jogo do ano pela Video Game Awards 2019. Não que isso seja importante, premiações geralmente nada mais são do que marketing disfarçado, mas Control é um jogo curioso e talvez você queira conhecer ele um pouquinho mais a fundo. Não se preocupa, essa análise não vai ter spoilers, só que como o principal fator de Control é sua atmosfera, eu vou ter que apresentar pelo menos uma sinopse e dizer o que acontece nos primeiros minutos e dar um contexto geral. Mas acredite em mim, a sinopse de Control é o suficiente para despertar sua curiosidade. You called me. So here I am. Existe uma casa no meio de Nova York, em uma das ruas mais movimentadas da ilha de Manhattan. A casa mais antiga é como decidiram chamá-la. Um nome que pode levantar muitas dúvidas. A casa mais antiga da cidade? A casa mais antiga que o homem já construiu? Ou seria ainda mais antiga que isso? A verdade é que ela nem é mais uma casa. Ela era uma casa, mas ela decidiu deixar de ser uma casa. A sua forma hoje é de um grande prédio contemporâneo, um pilar cinzento de concreto e arquitetura brutalista, e talvez ela tenha se transformado nisso para se camuflar entre os outros prédios. Eu digo isso porque as pessoas normalmente sequer percebem sua existência. É como se todos que passassem por ela entrassem em um estado de hipnose que prevenisse eles de enxergar aquele prédio. A maioria de nós, quer dizer. A casa mais antiga, na verdade, é repleta de funcionários públicos. A Federal Bureau of Control, ou FBC, é um órgão dos Estados Unidos responsável por conter, estudar e principalmente controlar fenômenos paranormais. No ano de 1964, a casa mais antiga permitiu que a FBC a encontrasse, mas não só isso, ela permitiu que a FBC usasse suas entranhas como base de operação, o que foi muito útil para a FBC por algumas razões. Primeiro que, como apenas os funcionários conseguiam encontrar a casa, eles não precisavam se preocupar com o resto da população entrando e fazendo perguntas. Mas mais do que isso, a casa mais antiga é o que chamam de um local de poder. Um ambiente onde as regras da realidade não se aplicam. Um local perfeito para a FBC exercer suas funções, e apesar de que ninguém exatamente sabe o que mais habita a casa mais antiga. Mario! A casa mais antiga ela é instável, talvez até orgânica. Um dia pode ser que surja um corredor em alguma sala principal que dê acesso a algum rochedo ultradimensional. Em outro dia pode ser que os funcionários da análise de correspondências percebam que o banheiro deles não está mais lá. Ninguém sabe quais são as intenções da casa mais antiga, mas ela definitivamente faz essas coisas de propósito. Você encarna na pele de Jess Faden, uma mulher misteriosa com motivações que o próprio jogador desconhece, ao menos no início. Você toma controle de Jessie assim que ela dá seus primeiros passos dentro da casa. Só que tem alguma coisa claramente errada acontecendo. A casa mais antiga, ela tá completamente vazia. Nenhum funcionário da FBC em vista. A única pessoa que você encontra depois de explorar um pouquinho é um zelador. Hello? Hey, excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Um cara antigo e já meio demente pelo que parece, mas ele te ajuda. O que parece, Jesse está na FBC por causa de uma vaga para a equipe de faxineiros. E esse zelador, ele te ajuda a chegar na sala do diretor da FBC, o cara que vai te entrevistar para a vaga. O que já é bem curioso, no mínimo, porque o diretor de uma empresa tão gigantesca seria o responsável por entrevistar o faxineiro. E realmente tem algo curioso acontecendo. Quando você chega na sala, você descobre que o diretor está morto. My
reflection trapped in the darkness of the coffee I nurse. The rain turns the lights of the city into a mosaic on the windows. The day's paper lists all the things wrong in the world. Aparentemente suicídio. E a arma do crime tá ali, no chão, do lado do corpo. Uma pistola diferente de qualquer coisa que você já tenha visto, qualquer coisa terrena. E essa arma, ela chama pela Jessie. E ela, como qualquer pessoa inteligente faria, resolve segurar a arma do crime. E é aqui em que o jogo realmente começa. Ao encostar na arma, Jessie desperta no mundo astral, um local de puro surrealismo, e onde ela encontra uma entidade poderosa, representada por uma colossal pirâmide negra invertida nos céus. Um símbolo que, aliás, você pode encontrar quando você olha o logo oficial da FBC e vários outros cantos e arquiteturas da casa mais antiga. Ok. A pirâmide então diz para Jessie que a casa mais antiga está sendo invadida por alguma coisa. E que ela, a suposta candidata faxineira, agora conseguiu um emprego de nova diretora de toda a organização. E o seu primeiro trabalho é reestabilizar a ordem, ou pelo menos o que a casa mais antiga e essa pirâmide estranha acham que é a ordem. Assim que Jessie retorna ao mundo real, a casa mais antiga parece já ter assimilado ela como a nova manda-chuva. Você anda por corredores e você já vê que eles estão repletos de retratos e pinturas da protagonista vestindo roupas executivas com o título de diretora. E o tal zelador, ele não parece estar nada surpreso com essa novidade. E sim, isso tudo acontece nos primeiros minutos do jogo. O que você esperaria sobre um jogo com essa temática, em um ambiente tão sobrenatural? Provavelmente você ia chutar que é um walking simulator, um survival horror, ou no mínimo um jogo de furtividade, certo? Pois Control é exatamente o oposto de tudo isso. E é fácil entender o motivo quando você descobre quem é a desenvolvedora. O nome da empresa é Remedy, e eles são os responsáveis pela franquia Max Payne e Alan Wake. E Control definitivamente parece que é um filho dessas duas sagas. Alan Wake empresta suas inspirações em seriados sobrenaturais clássicos como Twilight Zone, Twin Peaks e até Arquivo X, e o combate frenético e destrutivo vem diretamente de Max Payne. Quando você para pra pensar, essa mistura parece que não vai cair tão bem, mas é um resultado mais ou menos próximo de um Romeu e Julieta. Em papel, parece que goiabada e queijo vai ser horrível, mas quando você experimenta, até que é bom. Claro, não é o melhor. Romeu e Julieta não é o doce favorito de ninguém, principalmente quando o queijo tá cascudo e meio mofado. Control é um jogo sobre progressão, e nela entra os elementos narrativos e a jogabilidade. Os dois se fundem na maneira como o jogo progride. Existe sim uma entidade cósmica corroendo o interior da casa mais antiga e transformando todos os funcionários da FBC em asseclas zumbis. Mas essa não é a única ameaça. A FBC ela estuda inúmeros objetos com propriedades sobrenaturais, os chamados objetos de poder. E com todo o caos que tá rolando, esses objetos ficaram descontrolados. E é papel de Jessie, como a nova diretora, controlá-los. E quando digo controlá-los, eu quero dizer transferir o poder paranormal desses objetos para si mesma. O que, na jogabilidade, significa desbloquear poderzinhos novos. Eu não vou comentar sobre todos eles aqui, mas existem dois que são parte integral da jogabilidade: a telecinese e o voo. Essas duas habilidades, elas passam uma sensação muito boa de que Jessie é uma personagem super poderosa, mas na aplicação, infelizmente, elas foram pessimamente implementadas dentro do jogo. Assim como Max Payne, Control é primariamente um jogo de tiro. Você utiliza apenas uma arma no jogo inteiro, a arma que você consegue do diretor da FBC, só que ela é uma arma especial. Ela muda de forma de acordo com a vontade da personagem, só que mais ou menos. Você precisa desbloquear formas alternativas e melhorá-las conforme você joga, em um sistema de craft extremamente básico e que sinceramente chega a ser um detrimento à exploração do mapa. Com
Control é um jogo de mundo aberto e incentiva você a fuçar em todos os cantos da casa mais antiga. Mas quando você encontra uma câmara super secreta e o seu prêmio para isso é um upgrade qualquer e até inferior a alguma coisa que você já tem, é extremamente decepcionante. That was pathetic. Mas a gente vai falar mais sobre isso depois. De volta ao gameplay. Atirar com essa arma pode ser bastante gratificante quando ela funciona. Alguns dos oponentes que você vai encontrar possuem um escudo representado por uma barra extra de vida, uma barra branca que fica acima de suas cabeças. E sua arma não faz praticamente nada contra esse tipo de inimigo, mas a sua telecinese faz. Sabe, esse sistema podia até ser bastante interessante. Olha, é assim, tanto a sua munição quanto as suas habilidades psíquicas, elas possuem um sistema de cooldown, ou seja, você não pode usar nenhum nem outro repetidamente durante muito tempo. E isso, em teoria, forçaria o jogador a utilizar a telecinese para deixar os inimigos vulneráveis, então a arma para dar o fim neles, criando assim uma espécie de revezamento que funcionaria naturalmente. Só que, infelizmente, é uma pena, mas isso não funcionou. Isso acontece principalmente porque o poder de telecinese é absurdamente forte. My psycho power knows no limits. Mesmo nos inimigos que não têm um escudo, dependente da situação, utilizar a telecinese vai ser sempre muito melhor. E também tem a customização dos personagens. Assim como o jogador pode incrementar sua arma ao passar do jogo, ele também pode fazer a mesma coisa com as habilidades especiais. Quando eu joguei Control pela primeira vez, eu dei bastante crédito ao game design e eu achei que a telecinese ia ser sempre mais ou menos limitada, não importa o quanto eu diminuísse o tempo de cooldown. Eu achava que a telecinese ia ser meio capada de algum jeito, só que infelizmente não é assim. Logo eu descobri que diminuir o cooldown da telecinese e aumentar o dano dela era matematicamente, de longe, a melhor escolha que alguém pode fazer. Em outras palavras, a arma principal, a pistola mágica, ela se tornou mais ou menos irrelevante. Levitar pedregulhos por aí e arremessar eles nos inimigos é incomparavelmente mais eficiente. E isso deixou o jogo um pouquinho mais fácil, mas só um pouquinho, porque Control pode ser bem difícil, especialmente em momentos onde você vai estar mais avançado. Só que infelizmente essa dificuldade ela não é legal, e muito dela vem da segunda habilidade que eu citei anteriormente, o voo. Jessie, ela não voa exatamente. O que ela faz é similar ao que a Peach faz na série Mario, sabe? Ela dá um pulão e aí ela permanece ali no alto por alguns segundos e então ela começa a descer devagarzinho. Aliás, eu tenho que dizer, a animação da Jessie mergulhando pelo ar quando ela faz isso dá uma sensação de realismo que é bem deslumbrante, por mais que voar por aí provavelmente não seja possível. Bom, como todo bom ser vivo que é possuído por entidades maléficas, os funcionários da FBC flutuam por aí com os corpos distorcidos, mas muitas vezes eles estão numa altura acima da altura máxima que Jessie consegue atingir quando ela está voando. E isso causa um problema enorme no gameplay. A causa é bem simples, é impossível você olhar para cima e para baixo ao mesmo tempo. A sensação que isso passa é a pior sensação que um jogo pode dar ao jogador, que é a sensação de injustiça. I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee. Quando você pula errado no Contra e cai num buraco, a culpa é sua. Se um soldado te detecta em Metal Gear, você sabe que você não foi cuidadoso. Mas em Control quando você cai em cima da granada de um inimigo, porque você estava desviando de tiros que estavam vindo de cima, isso só te faz pensar em como aquele combate é mal feito. Mas pelo menos ele é bonito. Bonito ele é. É impossível não comparar as cenas de batalha de Control com o espetáculo visual daquela cena clássica do hall do prédio de Matrix.
Quando Control não está brincando com a arquitetura não euclidiana, as salas pela qual você passa são todas de aparência brutalista. Isso significa que as paredes e pilares de concreto elas têm geometrias bem lineares, típicas de prédios governamentais ao redor do mundo, e bem similares àquele famoso corredor de Matrix. A ideia desse tipo de arquitetura é causar um sentimento de desconforto e inferioridade nas pessoas, fazer elas se sentirem pequenas à frente de sua robustez, de sua ordem. Show me your true power. It was our destiny to fight. E isso torna muito mais satisfatório quando você vê tudo sendo despedaçado. E quando eu digo despedaçado, eu tô sendo bem literal. Quando Jessie usa sua telecinese, ela geralmente arremessa mentalmente o objeto que estiver mais próximo. Só que se não houver nada mais próximo, ela simplesmente arranca um teco de concreto de algum pilar ou parede, deixando um rombo em seu lugar. A sensação é muito boa. Assim como o Neo olha para o corredor estraçalhado com uma certa satisfação, é impossível não sentir o mesmo aqui. Destruir algo criado para te humilhar psiquicamente é muito prazeroso. E isso faz com que os cenários repetitivos de Control não sejam tão maçantes como pode parecer. E esse apego ao pandemônio é algo que se reflete em toda a física do jogo, até mesmo em como a própria Jessie se comporta. São poucas as salas que restringem o movimento do jogador. Assim como nos jogos de PlayStation 1, quando você usa o seu analógico para frente, encarando uma mesa, por exemplo, você vai fazer a Jessie subir em cima dela, derrubando computadores, papéis, canetas, o que tiver em cima, de uma forma bem desengonçada. É uma decisão estranha, principalmente com a imersão que o jogo tenta dar ao jogador, só que isso acaba auxiliando, na verdade, na freneticidade da ação. E, já que eu citei a imersão... Eu gosto muito de Control. E eu sei, essa não é a impressão que eu devo estar passando do tão mal que eu tô falando da jogabilidade, de como ela é mediana quando ela não é objetivamente ruim. Mas o que me faz gostar de Control são suas histórias e como elas são contadas. E sim, histórias no plural. Jesse Faden tem um passado misterioso que vai se abrindo conforme você joga, e essa é a trama principal do jogo. Uma trama que, infelizmente, não cativa tanto quanto tudo que está aos seus arredores. Environmental Storytelling, ou narração ambiental. Esse é o nome de um estilo de contar histórias que está cada vez mais presente nos jogos de videogame, porque provavelmente essa é a melhor mídia para usar esse tipo de narração. Esse nome é dado para quando o jogador é capaz de captar e entender elementos da história através de seu ambiente, através da navegação, com ajuda ou sem de exposição direta. Control, por exemplo. Durante o jogo você vai encontrar inúmeros documentos opcionais, relatórios sobre o estudo de como um pato de borracha se multiplica misteriosamente, ou informes de que você não deve usar zonas dimensionais para fins de coito, ou cartas de cidadãos, por exemplo um que acha que prendeu um deus antigo dentro de sua geladeira. Você já ouviu falar de creepypastas? Creepypastas é o nome que deram para histórias de terror criadas e divulgadas na internet. Muitas são feitas por autores anônimos, e então surgiu uma comunidade disposta a arquivar essas histórias. Só que alguém dentro dessa comunidade teve uma ideia ainda melhor. Ao invés deles arquivarem somente, eles iam tratar cada objeto amaldiçoado ou aparição monstruosa que aparece nesses contos como itens coletados por uma organização secreta, que iria então estudá-los e, enfim, aprender como eles funcionam. E daí surgiu um site chamado SCP, que é basicamente um catálogo fantasioso, mas que se leva bem a sério. Um que trabalha com conceitos absurdos, muito assustadores ou até bem engraçados, como por exemplo uma maçaneta de uma porta que aparentemente é endemoniado por uma sucubus, e o que causa situações bem desconfortáveis. Esse conceito da SCP de ilustrar diversos seres sobrenaturais, ele foi bem utilizado em Control. A inspiração é bem óbvia, tanto quanto a inspiração em programas antigos de televisão, como por exemplo o Twilight Zone que eu citei anteriormente. You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound.
a dimension of sight, a dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance, of things and ideas. You've just crossed over into the Twilight Zone. Uma das piadas do jogo é que seriados desse tipo foram criados para fazer o público se acostumar com entidades sobrenaturais, caso um dia tudo isso venha a público. E é isso que mais me motivou a continuar jogando Control de início ao fim, em explorar todos os seus cantos. É juntar os quebra-cabeças de relatos encontrados em documentos com o que eu vejo dentro do cenário, com objetos e criaturas que eu vou encontrando durante o jogo. Receber um papelzinho com informações assustadoras ou engraçadas era um prêmio incomparável. Eu digo incomparável porque a alternativa era encontrar aqueles materiais de upgrade que sequer deveriam existir dentro desse jogo. Essa experiência é completamente diferente de qualquer outra coisa que eu já presenciei nos videogames. E quando ela funciona bem, é um espetáculo. O bastante para eu recomendar Control para qualquer pessoa que tenha apreço por esse tipo de histórias. No entanto, a Remedy não conseguiu transformar alguns desses conceitos malucos previamente apresentados como ideias surrealistas em algo que funciona dentro de um videogame. Seres ultradimensionais de proporções e condutas inimagináveis para a mente humana, eles são retratados às vezes no jogo simplesmente como chefes, que lembram bastante os chefes de Metroid, aqueles que você tem que atirar neles quando eles abrem a boca, sabe? Chefes que, além de ser pessimamente visualmente apresentados perto da expectativa criada, eles também são a pior parte da jogabilidade atrapalhada de Control. Muitos deles afetam o chão, o que força a Jessie a permanecer no ar para evitar tomar dano, e aterrissar, como já disse, é uma tarefa muito ingrata. Eu já cheguei a perder horas para vencer de um desses chefes, o que causa uma dupla frustração. Primeiro por ter que ficar me lembrando de como aquele monstrengo não faz jus à expectativa surreal do jogo, e outra porque o gameplay é muito horrível. Não é como se fosse um chefe difícil, mas que exige precisão, como em Dark Souls ou Hollow Knight. Durante as horas que eu fiquei brigando com um bicho, eu fiquei só pensando na preguiça ou incompetência da Remedy em resolver aquilo. E eu digo isso porque eles testaram essa luta diversas vezes e perceberam que a mecânica estava quebrada, que estava uma porcaria, e mesmo assim eles enfiaram isso do jeito que estava dentro do jogo. Eu não vou dar spoiler, mas o encerramento do arco principal, a história de Jessie, também não podia ser mais anticlimático. Existem alguns documentos que você encontra próximo ao fim do jogo que descrevem um fenômeno aterrorizante pelo qual Jessie passou no seu passado, e, honestamente, eu até prefiro ter um final que desaponta tanto, ao invés de ver aqueles relatórios perturbadores materializados dentro do jogo em uma forma tão genérica quanto os outros chefes. E por falar em genérico, infelizmente, a maioria dos personagens do jogo também são assim. Grande parte dos personagens que você vai encontrar pela casa mais antiga são funcionárias da FBC, mulheres que são líderes de equipes. Só que, infelizmente, a Remedy parece que esqueceu de dar uma personalidade para elas. Todas elas agem como mulheres imponderadas, muitas vezes arrogantes, como se elas estivessem tentando imitar um estereótipo de machão durão, o que desaponta bastante e deixa a personalidade delas rasa como um pires, quando não extremamente desagradáveis. Tinha uma em especial que eu tinha raiva de ter que estar ajudando. Por outro lado, dois personagens masculinos, o diretor e um outro doutor pesquisador, que vai te apresentando vários conceitos do jogo em forma de vídeos explicativos, que lembram bastante aqueles encontrados pelos personagens de Lost. Welcome. I'm Dr. Marvin Candle, and this is the orientation film for Station 3 of the Quanwa Initiative. In a moment, you'll be given... Esse sim tem uma personalidade muito interessante, provavelmente pelo fato de que a Remedy não teve medo de dar características realmente negativas para eles. Isso deixou os dois bem mais humanos do que qualquer personagem feminina forte dentro do jogo. E
quanto toda essa ambientação, só tem mais uma coisinha que eu preciso dizer. Se você sabe inglês, por favor, jogue em inglês. A tradução de português deixou bastante a desejar, especialmente nos documentos. Em vários deles apareciam frases típicas de grupos do Twitter que nada tinham a ver com o clima que estava sendo criado ali. Vamos dizer que em alguns deles voltou só a ter um gif da Gretchen ou de algum idol de K-pop balançando a bunda em anexo. Mesmo se seu inglês não for perfeito, joguem em inglês. Se você se deixar ser imerso pela ambientação fantástica e os conceitos perturbadores que a Remedy construiu, Control vai ser uma experiência diferente de tudo que você já jogou antes. E isso, pelo menos pra mim, tem muito crédito. É um universo riquíssimo e que merecia, sim, um gameplay igualmente fantástico. Se suas quinas forem lixadas no futuro em uma continuação de Control, ela vai ter o potencial de se tornar uma das franquias mais interessantes e sui generis de todos os tempos. E é por isso que eu tenho que dar uma nota 7 para Control. Ele acaba sendo maior do que a soma de suas partes. Por mais falho que o gameplay seja, por pior que alguns personagens e tramas acabem sendo, viver dentro daquela casa estranha, viva e anormal é algo que eu não posso deixar de recomendar. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Esse foi o segundo episódio do Flipper da Esquina. E deixa eu falar, a recepção que eu tenho ganhado é muito melhor do que eu podia esperar. Eu já tenho 2 apoiadores no Apoia-se e eu não esperava por isso tão cedo. Eu vou trabalhar nas recompensas, então, pessoal, se você tá pensando em apoiar, olha, se você doar R$15, você vai ter acesso a um grupo do Telegram, onde eu vou deixar as enquetes ali para decidir qual vai ser o tópico da próxima semana. Não precisa se preocupar, o tópico da próxima semana são sempre coisas que eu tô a fim de dizer. Então não é como se vocês estivessem me forçando a fazer algo e isso fosse prejudicar a qualidade. Pra semana que vem, os temas vão ser ou um top 5 de jogos de luta esquecidos pelo tempo nos fliperamas, ou um top 5 de jogos de corrida de kart, ou um review de Spyro Reignited Trilogy. Então, galera, eu tenho um TDAH pesado e esse tipo de votação na realidade ia ser muito útil pra mim, ia me ajudar a me manter guiado, sabe? Mais uma coisa, sigam o Twitter do Flipper da Esquina. Todo dia eu tô postando ali notícias, curiosidades e artes antigas, então tem bastante conteúdo que você não vai ver aqui no podcast. E mais uma coisa, se você não tiver R$15 para me apoiar, se você conseguir apoiar esse projeto com R$1 que seja, já vai ser muito bom, pessoal. Vocês não fazem ideia da diferença que isso faz. Vale a pena dar R$1 pro tio aqui, né? E se você não tiver condição, não tem problema. Se você gostar do Flipper da Esquina, só me ajuda a divulgar, então. Eu lembro que o Jovem Nerd fez uma campanha há muitos anos e que deu muito certo. Ele pedia para cada ouvinte apresentar o Jovem Nerd para pelo menos 5 pessoas. Eu não te peço nem para 5, eu te peço para 1 que seja. Se você conhece pelo menos uma pessoa que você acha que poderia gostar do conteúdo do Flipper, então por favor apresente o Flipper para ela. Se todo mundo fizer isso, de 1 em 1 a galinha enche o papo, não é mesmo? E assim, mesmo que sua doação não seja direta, você me ajuda a chegar nos meus resultados do Apoia-se. Eu ainda vou fazer um update ali, mas eu tenho planos de fazer vídeo, de fazer notícias semanais, ou até mesmo diárias, dependendo de quanto eu receber. Dependendo de quanto eu conseguir ali, e eu sei que eu não tô pedindo um valor baixo para isso, mas quem sabe um dia eu chegue lá, eu posso até fazer um face reveal e me dedicar inteiramente só para isso daqui. Imagina só que sonho. E para vocês dois que já estão me apoiando no Apoia-se, eu não sei se vocês gostariam que eu dissesse o nome de vocês aqui, então eu não vou. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Vocês não sabem como eu fiquei emocionado quando eu recebi a notificação do Apoia-se. E para todo mundo da Podosfera também, da Podosfera do Twitter, que tá me ajudando a divulgar, obrigado também. Obrigado de coração. Como eu disse, eu tô tocando isso aqui de forma um pouco despretensiosa, por assim dizer, mas eu tô sim apostando bastante no Flipper da Esquina. Eu quero muito que isso aqui dê muito certo e vocês estão me ajudando desde o começo. Então, obrigado de coração. E só mais uma última coisa, o YouTube tem sacaneado muito os criadores de conteúdo e parece que as coisas só vão piorar demais no próximo ano. Então, lembre-se que esse podcast ele aparece em tudo, no Spotify, Google Podcast, qualquer sistema de podcast que você quiser, que você procurar, provavelmente você vai encontrar o Flipper da Esquina por lá também, tá bom? Bom, muito obrigado por tudo novamente
E lembre-se que as portas do Flipper vão estar sempre abertas.